Josué. Josué 1. Josué 1, versículo 2. Josué 1, versículo 2. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Vamos estar lendo o versículo 1 primeiro aqui, para você estar entendendo. 1 e 2. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Pode sentar, irmãos. Coloca a mão no teu coração, você que tem a Bíblia, coloca a mão sobre ela, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai, eis a tua palavra, que eu diminua e tu cresça nesse lugar, e que tu te revele ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor então nos fala aqui, irmãos, sobre primeiramente, Deus ele tinha uma promessa ao povo de Israel. Ele usa então Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés então vem a falecer, morre Moisés, e ele escolhe um sucessor para terminar aquilo que Deus tinha prometido. Repare primeiramente que tudo que Deus promete para o homem na terra, ele cumpre. Tudo que Deus prometeu ao povo de Israel, mesmo sendo um povo desobediente, um povo marrento, um povo que lutou contra o que Deus queria, a promessa de Deus se cumpriu. E eles só tiveram que receber a promessa no momento em que eles não somente ouviram aquilo que Deus tinha falado, mas tiveram que ouvir e cumprir aquilo que o Senhor tinha deixado para eles. Repare então que, primeiramente, o povo sai com Moisés do Egito, e naquele momento eles passaram o deserto. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos ali. Só que então, Josué, ele vem como sucessor de Moisés para levar o povo até a terra prometida. Para levar o povo até a terra Nova Canaã, onde Deus tinha o quê? A promessa para aquele povo. A promessa que Deus tinha. Eles passaram 40 anos no deserto esperando. Porém, eles tinham que fazer o quê, igreja? Eles tinham que atravessar o Jordão. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão para receber a promessa que Deus tinha. Repare que não era tão fácil, porque já tinha se passado 40 anos no deserto. Já tinham se passado muito tempo para receber a promessa. Mas ainda para recebê-la tinha que passar o Rio Jordão. E aqui eu entendo que Deus, Ele não coloca nada nas nossas mãos se antes nós não passarmos as situações. Deus, Ele não pode nos abençoar se antes nós não passarmos pelo deserto, pelo Rio Jordão. Deus, Ele não pode nos fazer um vaso novo se primeiramente nós não nos quebrarmos em meio às situações. Não tem como Deus transformar uma vida que não quer cumprir o que Ele fala. Não tem como Deus abençoar aquele que não cumpre a sua palavra. Não tem como a palavra se cumprir na vida daquele que não obedecer. E repare que ali se passaram 40 anos, mas a promessa de Deus ainda valia para aquele povo. Repare que então, primeiramente, Deus ele chama Josué, e ele diz a Josué primeiro: ei, Josué, te coloca, te levanta, porque tu e esse povo vão passar o Jordão e vão entrar na terra que eu darei aos filhos de Israel. Repare que Deus ele só disse para Josué o que ele tinha que fazer. Deus ele não deu os meios a Josué, mas primeiramente ele fala algo muito forte a Josué. Ele diz assim: Josué, levanta-te. Ou seja, Josué,
toma primeiramente uma posição para aquilo que eu tenho para você fazer. Acredito eu que Josué devia estar já fadigado, pensando, se passou 40 anos, morre Moisés, a responsabilidade vem sobre meus ombros. E agora será que eu vou receber? Talvez Josué estava cansado, desanimado. E talvez você esteja cansado e desanimado. Mas eu quero dizer para você que só há uma maneira de você receber a nova terra. Só havia uma maneira de Josué pisar na nova terra. Primeiramente ele tinha que se levantar. Primeiramente ele tinha que tomar uma posição perante aquilo que Deus tinha para ele. Primeiramente ele precisava se levantar. E segundo, passar o Jordão. Deus nessa noite ele está dizendo para você, aquilo que eu tenho para você só depende de uma pessoa. E não é o pastor, não é a tua mulher, não é os teus filhos, é você mesmo. É você mesmo. Assim diz o Espírito de Deus, até quando você ficará prostrado, vendo a terra prometida? Até quando você vai ficar olhando a terra e dizendo, aquela terra é minha? Mas só há um jeito de você pisar naquela terra. É atravessando o Rio Jordão. Só há um jeito de você e eu recebermos aquilo que Deus tem, igreja. E o que eu vejo é que o deserto tinha passado, mas a dificuldade não. Porque para receber o que tinha à frente, tinha que atravessar o Jordão. Você está entendendo? A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela é feita de desafios todos os dias. Ela é feita de luta, sim. Ela é feita de problemas diários, sim. Só que nós temos que nos levantar. Só há uma maneira de nós atravessarmos o Jordão e pisar na Nova Canaã. O que significa isso? Só há uma maneira de nós atravessarmos o Jordão nessa terra e pisar na terra prometida. É nos colocar de pé e avançar. Só há uma maneira de você e eu recebermos a promessa de Deus. Ela já foi liberada, já foi. Ela já estava liberada, sim. Mas precisava atravessar o Jordão. E que eu vejo que Deus ele trabalha de uma forma diferente conosco. Primeiro ele vem as lutas. Porque quando você aceita Jesus na tua vida, primeiro o quê? Você é liberto do deserto, do Egito. Você é tirado do Egito. É a mesma coisa que está escrito aqui, igreja. Deus nos tira do Egito, Deus nos encaminha pela permissão do Espírito Santo para o deserto. Começam a vir as dificuldades, começam a vir as lutas, começam a vir os problemas. Mas a Bíblia diz o quê? Que a promessa de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que creem. E talvez hoje você diga, mas eu já passei por tanta coisa. E eu quero dizer para você algo, ainda falta o Jordão. Ainda falta o Jordão. Ou seja, era necessário que aquele povo passasse de um nível do deserto para o nível das promessas. Deus estava dizendo a eles que eles atravessassem o rio, porque ali era outro nível. Eles pisariam naquilo que Deus tinha prometido para eles. Só que segundo estudiosos, dizem que o Jordão naquela época ele era um rio que havia muita enchente, ou seja, ele tinha coberto toda a orla, toda a beira do rio. Era um rio com muito profundo, era um rio que tinha muita correnteza, e era altamente perigoso alguém entrar no Rio Jordão. Talvez aos olhos dos homens
era quase impossível atravessar o rio. Só que aos olhos de Deus, não. E quando Deus dá ordem, Deus não dá o meio, porque Deus nunca nos dá o meio. O meio é nós que temos que ir atrás. Deus, ele dá o quê? A palavra, mas quem tem que se colocar é eu e você. Repare, se eles olhassem para o Jordão e ficassem ouvindo o que era difícil, o que era impossível, o que era perigoso, eles não teriam recebido a nova terra. Enquanto nós achamos desculpas, nós não pisamos a nova terra. Enquanto nós olhamos para pessoas, nós não pisamos na nova terra. Enquanto nós achamos meios por isso e por aquilo, nós não pisamos a nova terra. E eu quero dizer para você que a nova terra, ela já está pronta. Mas precisa que eu e você primeiro venhamos nos levantar. E segunda coisa, atitude. Eles tiveram que entrar ao Rio Jordão. E repare que era um desafio muito difícil atravessar o rio. Imagina o povo, 40 anos no deserto. Eles devem ter pensado, bom, agora é barbada. Agora eu vou chegar lá, Canaã está lá do outro lado e nós vamos atravessar. E quando eles se dão de conta, eles, antes de Canaã, tem um rio imenso, aonde a correnteza é muito forte. E eles devem ter olhado e dito, misericórdia, Deus. E agora? O que fizemos? Repare que Deus, Ele sempre vai dar uma situação para que dela nós venhamos tirar a experiência. Deus, Ele sempre vai dar algo difícil para nós atravessarmos. Porque só uma maneira de mudar o ser humano é em meio à dificuldade. Deus, Ele conhece o nosso coração e só uma maneira de Deus nos abençoar é fazer muitas vezes com que viemos passar por situações difíceis para que o nosso eu se quebre. Para que o nosso orgulho se quebre. Para que a nossa vaidade se quebre. Para que aquilo que pensamos se quebre. Então, quando Deus, Ele permite a um povo a ter que atravessar o Jordão, Ele está dizendo para aquele povo que Ele quer ver o que? Atitude. Repare que talvez você nessa noite diga, eu tenho um Jordão para passar. Eu tenho um problema imenso para passar. Só que o Senhor, Ele estava o quê? Fazendo que aquele povo tivesse atitude. Que aquele povo não ficasse prostrado. E digo mais para você, o Jordão, ele representava o quê? Uma situação para que o povo de Israel colocasse a sua fé em ação. Talvez você me diga nessa noite, é quase impossível o que eu tenho na minha vida se resolver. Mas eu quero dizer para você que é nesse Jordão que Deus vai provar a sua fé. Talvez você vai dizer para mim, olha, é quase impossível essa situação que eu estou passando. Já me disseram que não dá, mas eu quero dizer para você que se Deus colocou o Jordão, Ele vai colocar também a resposta. Que se Deus colocou o Jordão, Ele já está colocando em você a fé, porque Ele está provando a sua fé. Ele está provando a tua fé. E era isso que Deus queria provar sobre o povo de Israel. Se realmente eles acreditavam no Deus que eles serviam. E talvez nesse Jordão que você e eu vamos passar, é para isso que serve. É para Deus provar a tua fé. É para Deus olhar para nós e ver até onde nós aguentamos. Até onde nós glorificamos. Até onde nós suportamos por Ele. Repare, a promessa já estava do outro lado. Mas ainda tinha coisas muito difíceis para se passar. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível aos homens, para Deus era possível. Acredito que muitos naquele momento, eles olharam para o Jordão
e pensaram: e agora? Ficamos aqui, como vamos avançar? Talvez você tenha esquecido que é uma promessa. Talvez você tenha olhado só para o Jordão. Talvez você nem lembre mais da Nova Canaã, da terra prometida que Deus tem lá na frente para você. Mas nessa noite eu quero dizer para você: avance o Rio Jordão. E eu pergunto a você, qual é o Rio Jordão que está na tua vida hoje? O que te impede de pisar na terra prometida? O que te impede de receber as promessas que o Senhor Ele fez um dia para mim e para você? O que nos impede? Qual o nosso Jordão? O que nos impede de atravessar os obstáculos que temos? Será que é o medo? Será que é a dificuldade de uma decisão? Será que é um pecado que eu não quero abandonar? Será que é a desculpa que eu tenho dado todos os dias? Qual é o Jordão que você e eu temos que atravessar? Assim como aquele povo de Israel, todos nós temos um Jordão para atravessar. E só há um meio, irmão: é de ter atitude. Não existe outro meio de eu e você pisar do outro lado. Porque do outro lado, sabe o que está para nós? A promessa da vida eterna. E se eu e você ficarmos observando o Jordão, nós não pisaremos a terra prometida. Se eu e você olharmos para o nosso Jordão, que parece impossível, nós não vamos pisar na terra prometida. E assim como o Senhor disse a Josué, o que ele fez? Ele se levantou. Ele se levantou. Se levante. Se coloque de pé. E segundo, avance o rio. Assim diz o Espírito de Deus para você nessa noite. Qual é o teu Jordão? Qual é o obstáculo que eu e você criamos para não pisar na terra prometida? Assim diz o Espírito de Deus, a promessa já foi liberada. Agora há o obstáculo que vós tem criado. E assim diz o Senhor: confie em mim. Coloque esse obstáculo nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o teu Jordão. Eu só sei que todos nós temos um. Todos nós temos um Jordão. Todos nós temos uma dificuldade que devemos olhar para ela. Mas devemos olhar para o nosso Deus, que é bem maior, e dizer que vamos vencê-lo. E o Senhor assim te pede nesta noite: não olhe para o Jordão. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Porque as promessas já foram liberadas. Qual é o Jordão que você precisa avançar? Sabe qual é o problema, igreja? É que o povo de Deus só não recebeu porque ele não queria acreditar que ele precisava mudar. E quando nós colocamos obstáculos, quando nós colocamos empecilhos, quando nós não queremos ouvir alguém nos exortando e sabendo que nós estamos errados, nós nos tornamos tão rebeldes quanto o povo que saiu do Egito. E muitas vezes, por lutar com Deus, nós não vamos pisar naquilo que Deus tem para nós. E por isso que, veja bem, Deus, Ele sempre levantou alguém para trazer o povo de volta. O que mais me chama a atenção é o amor de Deus pelo ser humano. Porque Ele sempre usou um profeta, Ele sempre usou alguém na palavra dEle, e por último veio Jesus Cristo. Ele sempre usou alguém, e quando Jesus vai, fica o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Ou seja, Deus, Ele sempre investiu e acreditou no ser humano.
Então quero dizer para você nessa noite, talvez você diga que não, mas Deus está dizendo que a misericórdia do Senhor, ela se renova. Mas só precisa que você e eu venhamos atravessar este Jordão. Qual é o Jordão que te impede de pisar na terra prometida nesta noite? Reflita e avance ele. Não se intimide, não se envergonhe, não se acovarde, porque o Senhor tem algo preparado para a minha vida e para a tua vida. Mas eu quero dizer para você, coloque a sua fé em ação e avance. Não fique prostrado. O povo ficou 40 anos rodando, irmão. E às vezes nós estamos 10, 20, 30 anos rodando. 40 anos rodando. 50 anos rodando. E não recebemos a promessa. Por quê? Porque não paramos para olhar o Jordão. Não paramos para olhar o grande desafio que está me impedindo de receber a bênção. Não paramos para refletir o que realmente eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Qual é o Jordão que está em mim? Será que é o medo, é o pecado? Será que é uma decisão que eu não consigo tomar? Mas nós precisamos olhar para isso e dizer, não, Senhor, é esse o meu Jordão que eu preciso atravessar. É isso aqui que eu tenho que mudar, é isso aqui, Senhor. É nessa área que o Jordão está, é aqui que é a dificuldade. É aqui que eu preciso realmente dizer para o Senhor que eu não consigo, mas Tu estará comigo. Mas para isso tome uma decisão. Que nessa noite o Senhor, Ele venha te dar a direção. Para que você e eu venhamos entregar ao Senhor o Jordão que nos impede de pisar na terra prometida. Que nós não viemos vagar, igreja. Que nós não viemos arrodear no meio do deserto. Mas que venhamos a cada dia verdadeiramente, não ouvir só a palavra de Deus, mas colocar em prática na nossa vida. Assim diz o Espírito de Deus, chega de pisar no deserto. Porque Deus tem uma terra prometida. Uma nova fase Deus tinha para aquele povo. Talvez Deus tenha uma nova fase para a tua vida e para a minha vida. Mas para isso precisamos o quê? Dizer para Ele nessa noite, qual é o nosso Jordão. Então que você e eu venhamos entregar ao Senhor nessa noite aquilo que é necessário. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quero então estar agradecendo quem acompanhou a live. Você quiser abençoar, você quiser fazer a sua doação, cesta básica ou algum valor em dinheiro, você pode estar doando, está passando aí o número da conta do pastor. Você pode estar abençoando a vida de alguém. Faça algo que Deus toque no seu coração, não por força. E que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus. Talvez, irmãos, você